E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo e neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões como revisão para vocês. Bora lá. A questão 1 diz assim: analise as informações a respeito da inércia e marque a alternativa falsa, incorreta, certo? Então nós já estudamos sobre isso. Então a inércia é a tendência de um corpo permanecer em repouso ou em movimento uniforme retilíneo, se nesse corpo não agir sobre ele nenhuma força resultante, tá certo? Nós falamos também que a massa ela é uma medida da inércia, certo? Então quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia, tá certo? Então no item A ele diz assim: a massa é a medida quantitativa da inércia, correto. B. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente, para sempre. Então, correto, certo? Então, se não há, o atrito é uma força. Então, se não há uma força atuando sobre aquele corpo, ele vai permanecer em repouso ou em movimento, né, uniforme para sempre, tá certo? C. A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada de equilíbrio dinâmico, correto, tá certo? Então, se um corpo está parado, né, ele está em equilíbrio estático. Se um corpo está em movimento uniforme, né, para sempre, se não houver força atuando sobre ele, ele está em equilíbrio dinâmico. D. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente. Isso aqui é falso, por quê? Porque todo movimento uniforme não existe aceleração, tá certo, pessoal? Então vamos memorizar isso daí. Qualquer movimento uniforme não tem aceleração, certo? E o princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso ou em velocidade constante, correto? Então ele quer o item falso, que é o item incorreto aqui, podemos marcar o item D, tá bom? 2. Dadas as espécies químicas a seguir, né, os compostos, qual desses compostos pode ser classificado como um ácido diarrênio? Então nós vimos em vídeos anteriores que um ácido é uma substância que quando misturada com a água, ele libera íons de hidrogênio, tá certo? Ou, mais precisamente, o hidrônio, que é o H3O, que é esse radicalzinho aqui, tá certo? Chamado hidrônio. Então essa é a principal característica dos ácidos, tá certo? E outra característica que vocês têm que sempre memorizar é que os ácidos eles sempre começam com a letra H no começo, tá certo? Aqui no começo do composto. Então vamos analisar aqui os itens. Nós podemos ver que o único item que começa com a letra H ou com o átomo de hidrogênio é o item D, que é exatamente o nosso item correto aqui, tá certo? Que representa aqui o ácido clorídrico, tá bom? 3. Um veículo segue em uma estrada horizontal e em linha reta, e o seu velocímetro registra um valor constante, ou seja, a velocidade não muda, está sempre igual. Referindo-se a essa situação, assinale V para verdadeiro e F para falso, né? Então, primeiro caso aqui, a aceleração do veículo é nula, correto? Por quê? Se a velocidade é constante, não existe aceleração. Então a aceleração é nula. Segundo caso, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Correto. Se a velocidade é constante, não existe aceleração. Se não existe aceleração, não existe força resultante. A força ela só existe quando existe aceleração, né? Vamos lembrar da segunda lei de Newton que nós estudamos. Força é massa vezes aceleração, né? Então a força e a aceleração elas estão diretamente relacionadas. No terceiro caso aqui,
A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, pessoal, se a velocidade do velocímetro não muda, é constante, não existe força. Não existe força e não existe aceleração. Então, esse item aqui é o item falso, certo? Então, nós temos aqui, no primeiro caso, verdadeiro, segundo caso, verdadeiro, terceiro caso, falso. Então, podemos marcar o item C aqui na questão, tá bom? 4. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, né? Quer dizer, dissociação quer dizer separação, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons de hidrogênio, que é representado aqui pela letra H+, tá bom? Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Bom, pessoal, então quando um átomo é dissolvido, é misturado com água, ocorre um processo de ionização. Então nós dizemos que a solução ficou ionizada, né? Então nós já vimos isso em vídeos anteriores, né? O que é uma ionização, né? É um processo um processo químico que se dá da interação entre dois átomos. Um átomo que é um íon carregado negativamente, e um átomo que é um íon carregado positivamente. No caso é um ânion e um cátion, tá certo? Então esse processo, essa interação que acontece entre esses dois átomos ionizados é chamado de ionização, tá certo? Então nós podemos marcar aqui o item B, tá certo? 5. Uma solução aquosa, né, de água de H3PO4, né, que é o ácido fosfórico, tá certo? Como eu falei para vocês, os ácidos eles sempre vão começar com o hidrogênio aqui na frente, tá certo? Os hidroácidos, no caso. É ácida devido à presença de que? Água, hidrogênio, fósforo, hidrônio e fosfato. Então, como eu falei para vocês, os ácidos, no caso, a teoria do ácido de Arrhenius é que sempre os ácidos, a solução, né, ácida, ela vai liberar íons de hidrogênio, mais precisamente o hidrônio, que é o H3O, como eu coloquei aqui na figura para vocês verem, tá certo? Então, ó, nós podemos ver aqui que nós temos o ácido aqui HCl, né, mais água. Então, quando você mistura essas duas soluções, o que acontece? Certo? Essa solução vai liberar aqui, ó, um hidrônio, que é o H3O+. Esse radical é chamado de hidrônio, tá certo? Então, ó, você pode ver que esse átomo aqui, que estava no cloro, ele vai ser cedido para a água, formando o H3O+, que é o hidrônio, tá certo? Então, podemos até lembrar da outra teoria ácida que nós falamos, que é de Bronsted-Lowry, certo? O que é um ácido? O ácido é um átomo, uma substância que doa hidrogênio para um próton de hidrogênio. E uma base é uma substância que recebe o próton de hidrogênio, tá bom? Então nós podemos marcar aqui na questão, certo? Que a solução, no caso aqui de ácido fosfórico, é ácida devido à presença de hidrônio, tá certo, pessoal? Podemos marcar aqui o item D. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham podido aprender com esses vídeos, né, que nós viemos passar aqui ao longo desse ano. E era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.